propósito eterno de Deus para a família. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Para que existe a família? Muitos casos mesmo se relacionam sem saber o porquê da existência da família. A família foi criada por Deus para cooperar com seu propósito. É na família que está a principal formação da nossa vida, a semelhança de Jesus. É nela que está formado o nosso caracteres, é nela que são formadas as nossas características, segundo a vontade de Deus, como a obediência, a mansidão e mesmo a humildade. Portanto, casados ou solteiros, devemos viver para cooperar com o propósito de Deus. Hoje, a família coopera com o propósito de Deus, fazendo discípulo. O propósito eterno de Deus para o casamento. Marcos 10, versículos de 7 e 9. Por isto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus uniu. O casamento não foi estabelecido por uma lei humana, nem criado por uma civilização. A Bíblia diz que o casamento é uma instituição sagrada criada por Deus. Os papéis dos cônjuges. Quais são os papéis do marido e da mulher? O homem é o cabeça da mulher e a mulher é a sua ajudadora idônea. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora que ele seja idônea. Gênesis 2 e 8. Deus, quando cria o homem e a mulher, cada um deles tem as suas funções específicas. O homem como cabeça, a mulher como uma ajudadora idônea. Ou seja, a comunicação entre os casais, entre o homem e a mulher, é importante. Desembaraça as famílias, desembaraça o movimento da casa, o modo de agir, o modo de ser como Deus quer que sejamos. Deus quer que o homem seja o cabeça, ou seja, ele que governe, ele que supra, ele que tenha a capacidade de ser responsável dentro do lar. Porém, deve haver comunicação, respeito de ambas as partes. Ser ajudadora significa se colocar ao lado do marido, com o cumprimento da missão que Deus confiou a ele. A mulher idônea reconhece que o marido é a autoridade principal no lar. Não cabe a nós competir com ele, mas ajudar, pois Deus fez a mulher idônea, ou seja, competente e capaz de cooperar, e não para governar. O que os filhos adolescentes necessitam? Os filhos adolescentes necessitam de direção, firmeza, amizade e carinho dos pais. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Salmos 127, 3, 4. Que nós precisamos aprender muito, quem tem filhos adolescentes. Como é importante ministrar a palavra ao filho adolescente, ler juntos as escrituras, profetizar com fé, ter o ensino completo da vida de Cristo, procurar sempre orar juntos e instruí-los. Todas essas coisas serão fundamentais para fortalecer, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Os pais devem desenvolver uma amizade intensa com os filhos adolescentes.
Isso deve ser uma prioridade. A conversa diária e o ensino só terão muito mais efeito dentro de uma amizade real e proporcionará um lar de confiança, para que eles sejam sempre sinceros e transparentes com os pais. Antes de tudo, ensiná-los a amar e criar uma profunda relação com o Senhor, pela oração e pela palavra de Deus. Cuidado com os filhos adolescentes. Os filhos devem saber que a desobediência sempre será tratada segundo o que Deus determinou. Se os filhos não forem corrigidos, Deus corrigirá os pais. Filhos grandes, não corrigidos, vão se distanciando dos pais e os pais deles. Isso marca o início do crescimento da semente da rebelião no coração dos filhos. Por isso a importância de ensinar os filhos, quando criança, o caminho em que se deve andar, conforme é falado em Provérbios 22, 6. E quando for admoestar o filho, lembrar que admoestar não é gritar ou discutir, é levar o filho a reconhecer seu erro com seriedade, sabedoria e graça. Para um bom relacionamento, os pais devem desenvolver uma amizade sincera com seus filhos, pois isso é fundamental para construir um ambiente de confiança e transparência entre pais e filhos. Por mais que não pareça fácil, se aceitarmos a tarefa da criação dos filhos com fé e na dependência de Deus, receberemos toda a graça para realizá-la. Vou falar sobre orientações específicas. Tarefas domésticas. O filho ele não pode fazer apenas o que o pai manda, então ele deve fazer o que tem que fazer na casa, como lavar louça, enxugar, guardar e etc. O estudo é o trabalho principal dos filhos, por isso o esforço deve ser para atingir o máximo de sua capacidade e alcançar todo o conhecimento possível. Em Provérbios 13, 4 fala: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Trabalho. Embora muitos filhos eles ainda são sustentados pelos pais, é bom que o filho ele tenha um pequeno trabalho de 1 ou 2 horas por dia. O trabalho traz maturidade. Relacionamento entre os irmãos. Como é bom e agradável os irmãos estar em união. E gratidão. O coração do filho grato agrada o coração de Deus e traz alegria para os pais. Eu vou falar sobre a promessa. Está em Efésios 6, 3. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Está falando sobre, complementando, sobre a promessa que ele deixou sobre esses filhos, que é da longevidade, vai viver mais tempo. E não é para obedecer por causa da promessa, mas é para obedecer por amor. E a promessa é só uma bênção de Deus na vida desses filhos. O padrão de Deus para os filhos. O que Deus espera dos filhos em relação aos pais? Que os filhos obedeçam e honrem aos seus pais. Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Um discípulo honra os pais, respeitando, servindo e amando. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Falar Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Fazê-lo é grato diante ao Senhor. É justo os filhos obedecer aos pais. A obediência deve ser em tudo, e isso é agradável a Deus. Na maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me
você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar o amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu par. A amizade entre os solteiros. Qual a vontade de Deus para o relacionamento dos solteiros? Que desenvolvam boas amizades com santidade e pureza. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 6. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Compromisso para o casamento. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 6. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Nessa fase do relacionamento, devem se conhecer ainda mais os dois, crescendo na amizade e no serviço, pois serão mais uma junta. Portanto, deve haver entre os dois oração, edificação, alvos, dentre outras coisas. Devem fazer a obra e continuar cooperando com o propósito de Deus. Uma vez comprometidos, os discípulos continuam solteiros. Portanto, não devem se isolar, ao contrário, devem continuar se relacionando com os outros irmãos, como antes. É necessário que haja muita conversa. Deve haver cuidado e temor para não defraudar um ao outro, e desejo sincero de agradar a Deus. A presença de Cristo no lar. Deuteronômio 6, 6, 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. De que forma, né, os meus pais fizeram com que a presença do Senhor fosse real, né, na minha criação, desde muito pequena até hoje? De que forma eles inculcaram isso na minha cabeça, né? Foi através da palavra, me incentivando a ler, me incentivando a orar, a buscar a Deus, né, desde muito nova, me ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas, né, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, contemplando ao Senhor em todas as coisas, né, estudando, né, querendo buscar mais de Deus, estudando a apostilinha, aprendendo, catequizando, né, tudo isso fez com que a presença do Senhor fosse real no nosso lar. A presença de Cristo no lar. O que os pais devem fazer como sacerdotes? Os pais devem falar dos filhos ao Senhor e falar do Senhor aos filhos. Quais são as características principais de um lar que goza da presença de Cristo? Um lar cristão é um lugar onde a presença de Cristo é a principal característica, ou seja, o que faz com que uma família seja viva e espiritual é a presença de Cristo agindo em nosso interior. De
que maneira podem os pais exercer um sacerdócio espiritual no lar? Qual é a função do sacerdote? Apresentar os homens a Deus e Deus aos homens. Com os pais não é diferente. Nessa função, os pais necessitam interceder diariamente pela vida dos filhos ao Senhor e apresentar e comunicar da palavra do Senhor aos filhos, bem como ser testemunhas constantes da vida de Cristo. O casamento foi instituído por Deus na criação e podemos separar-nos para ouvir dizer Deus falando. Por isso deixará o homem pai, mãe e unir-se-á sua mulher, e serão dois, uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, estamos vendo aqui de que o casamento ele foi instituído lá no início, lá na criação. Ele faz parte de toda a programação criacional do nosso eterno Pai. Ele disse exatamente isso, de que, aliás, deixou claro de que o casamento ele está acima de qualquer lei humana e de qualquer país. Ou seja, o princípio do casamento é uma lei divina, lá da criação. Há dois elementos que constituem o casamento, que é o pacto mútuo e a união física. Nós percebemos aqui o seguinte, vou aproveitar e falar logo dentro do que a Alda colocou aí sobre o pacto mútuo, que é uma aliança, né? Aliança que se faz o casal diante do Criador e diante da sociedade, para deixar claro que estão casados. E também a questão do relacionamento íntimo. E aqui eu já quero dizer, já adiantar, falando sobre essa indissolubilidade do casamento, de que a única permissão que tinham para anular o casamento era na noite de núpcias, quando o marido percebia de que ele tinha sido enganado, ou seja, a mulher se dizia virgem, e quando ele, na noite de núpcias, percebeu-se de que ela não era mais virgem. Então, ele poderia no outro dia, até sem consumar o ato, ele poderia levar o lençol, que o lençol era a prova de que se ela era ou não virgem, e anular o casamento. A única forma que se tinha era essa aí. Então, aí pergunta-se, e até onde vai o vínculo matrimonial? O vínculo matrimonial, ele vai até enquanto vivem. A palavra diz que o homem está ligado à mulher enquanto vive. Portanto, a única forma de o casamento ser desfeito é na morte de um dos dois. Aí, bom, também alguém vai perguntar, mas a pessoa é obrigada a conviver com alguém, um homem que é violento, um homem que é assim, que é assado? É o seguinte, você não é obrigado a viver. Pode até se separar, só que a palavra deixa claro de que separando não case. Paulo deixou muito bem claro isso lá em 1 Coríntios, quando ele diz, se separar, não se case. Portanto, o casamento, ele só é desfeito, ou seja, só é desfeito mesmo para liberar para casar novamente quando um dos dois morre. É tão sério essa questão, né? Que assim como há uma realidade espiritual no batismo, na ceia, no casamento também, é um mistério, né? Os dois se tornam uma só carne. E devemos prestar atenção nisso, né? Finalizando aqui, queremos falar o seguinte, só recapitulando, que o casamento é uma instituição divina, é uma união indissolúvel. Só a morte pode terminá-la. E o pai diz o seguinte, que os casados não se separem, por maiores que sejam os conflitos, mas que busquem a ajuda do Criador e dos irmãos mais maduros, para que possa orientá-los. A separação nunca é uma alternativa. Em caso de haver infidelidade conjugal, o que o pai determina é que haja perdão, porque isso faz parte
do amadurecimento dos santos. E em caso de separação, que ela não deve ser provocada nunca pelo discípulo, mas pela parte incrédula no caso. E que o discípulo ou fique sem casar ou se reconcilie. Então, independente do que motivou a separação, o segundo casamento, ele é proibido pelo pai. A palavra diz: aquele que separar e se casar com outra pessoa, comete adultério. Portanto, que o nosso eterno Pai nos abençoe e que Ele seja sempre absoluto em nossas vidas, em todas as áreas. A indissolubilidade do casamento. No Antigo Testamento, o Senhor declara que odeia o divórcio. Portanto, um casamento que se desfaz é algo odioso para Deus. No Novo Testamento, Jesus nos ensina claramente que o divórcio não é permitido. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele declara que aquele cônjuge que repudia e casa com outro, comete adultério. O apóstolo Paulo também declara que nem a mulher deve apartar-se do marido e nem o marido deve deixar a mulher. Caso isso venha acontecer, ambos têm apenas duas opções. Primeiro, ficar sem se casar. Segundo, reconciliar-se. Isso porque a simples separação dos corpos não significa a dissolução do casamento. A vontade de Deus é uma união matrimonial indissolúvel durante toda a vida do casal.